ponto oficial do Guia Ônibus Manaus, autoria Comissão de Transporte e Mobilidade, com a presidência do eminente deputado Marcelo Ramos. Presidente desta sessão, deputada Conceição Sampaio, excelentíssimo senhor deputado Sinésio Campos, neste ato representando o governador do estado do Amazonas, companheiro sempre leal, sempre presente em todas as boas iniciativas desta casa, companheiro e talvez o principal responsável por essa iniciativa, não enquanto pessoa, não individualmente, mas como fruto de um conjunto de jovens que têm refletido sobre os problemas da cidade, procurado oferecer soluções criativas para os problemas da cidade. Então eu quero parabenizar e agradecer o Luiz Eduardo, e em nome dele agradecer cada um dos membros do Trânsito Manaus, pessoas que têm contribuído muito com a cidade de Manaus, com iniciativas criativas e muitas vezes enxergando o que o poder público não consegue ver e muitas vezes executando o que o poder público consegue ver, mas não tem vontade suficiente para executar. Obrigado, Luiz Eduardo, pela parceria, eu volto a falar sobre isso. Ilustríssimo senhor Superintendente Regional da Infraero, Rubem Ferreira Lima. Rubem, quero dizer que você pode ser um aliado importante para isso, é importante para nós que o aeroporto da cidade de Manaus, tão mal abastecido, tão mal atendido do ponto de vista de transporte coletivo urbano, que ele tenha no seu receptivo turístico, aqui naquela área de atendimento, de recepção, nós vamos dar uma quantidade de guias para você, para que possa, as pessoas que chegam em Manaus e precisam se deslocar pelo transporte coletivo, possam receber gratuitamente o guia lá no aeroporto. Roberto Chagas, representando neste ato o Sinetran, também companheiro que tem procurado sempre atender aos chamados da nossa comissão. Quero aqui, não sei se tem representante, mas de qualquer forma, agradecer à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, desde o seu superintendente Marcos Cavalcante, que iniciou esse trabalho junto conosco, passando pelo doutor Iveson e hoje o doutor Wesley, que ajudaram bastante na elaboração do guia, prestando informações atualizadas, corrigindo informações que nós tínhamos, que foram apresentadas pela sociedade. Também a Comissão de Transporte da Câmara, na pessoa do vereador Jaildo do Rodoviários, que também em alguns momentos esteve presente conosco. Quero aproveitar o momento, antes de iniciar o discurso, para fazer uma referência ao presidente da casa, e em nome dele toda a mesa diretora da Assembleia Legislativa, por ter acreditado no projeto e ajudado, responsabilizado-se pela impressão do material. Sem o apoio do presidente da casa, o deputado Ricardo Nicolau, nós não teríamos conseguido o objetivo de fazer essa publicação. E, acima de tudo, ainda aqui nessa apresentação inicial, fazer um agradecimento à minha equipe, a equipe da Comissão de Transporte, minha equipe de gabinete. Vou pedir perdão se eu esquecer alguns, mas citar apenas aqueles que mais diretamente trabalharam nesse material. Então, agradecer o Pedro Carvalho, que faz parte da nossa equipe, que tem nos ajudado muito desde que passou a assessorar aqui a Comissão de Transporte da Assembleia, Valdir Frazão, que é o secretário da Comissão de Transporte da Assembleia, também dedicado a esse trabalho, o Denis, que ajudou bastante, o Edson, e quero registrar quem fez o trabalho pesado, né, que foi o Marcelo Menezes, que é o designer que trabalha comigo, que teve uma luta danada para conseguir montar um material que é bastante didático, muito bem produzido. Obrigado, Marcelo, pelo teu esforço. Também a Maurília, a Cris, as jornalistas que cuidaram da revisão do material. Mas eu quero, todo mundo que me entrevista sobre esse material pergunta como surgiu a ideia, né? E eu digo, não, primeiro que a ideia não surgiu de mim, eu não gosto de tomar a ideia dos outros. A ideia surgiu do Trânsito Manaus, que, preocupado em oferecer um serviço que, por absurdo que pareça, ninguém tem. Se você entrar no site do SMTU hoje, se você entrar no site da Prefeitura hoje, você não consegue saber em que rua passa uma linha de ônibus.
você não consegue saber que linha de ônibus passa no Hospital Getúlio Vargas, que linha de ônibus passa no Sambódromo, que linha de ônibus passa no Teatro Amazonas. Então, essa iniciativa do ônibus Manaus foi uma iniciativa virtual, e tão logo eu conheci, por informação do Luiz Eduardo, sugeri a ele uma parceria da Comissão de Transporte com a sociedade civil, com esse grupo, que nós pudéssemos transformar aquela iniciativa numa iniciativa institucional, no material impresso, para que pessoas que não têm acesso à internet pudessem ter acesso a esse documento, para que um turista que chegue na cidade pudesse ter acesso a esse tipo de informação. E com o decorrer do trabalho, Luiz, nós fomos aperfeiçoando, e quando a gente olha o material, você podendo identificar que linha de ônibus sai de cada zona da cidade para chegar no Sambódromo, que linha de ônibus sai de cada zona da cidade para chegar no Teatro Amazonas. Quando você consegue identificar não só o itinerário da linha, mas você consegue identificar qual é a empresa que opera a linha, qual é o telefone da empresa que opera a linha, qual é a distância em quilômetros que essa linha percorre, qual é o tempo médio de duração de viagem dessa linha, qual é a quantidade de ônibus nessa linha nos dias úteis, qual é a quantidade no sábado, qual é a quantidade no domingo. Isso oferece à população e ao cidadão, deputado Vicente, que anda no transporte coletivo, uma informação essencial para o exercício da cidadania. Você não tem como cobrar, como dizer que a empresa não está cumprindo a frota, se você não tem acesso a quanto é a frota daquela linha. Portanto, talvez a principal lição que esse grupo de jovens tem dado a nós, homens públicos, é que sem informação não existe exercício de cidadania. Me cobravam ontem pela internet, Luiz Eduardo, as versões móveis, né, as versões para celular, para iPads, e nós precisamos desenvolver isso. Né? Acho até que o ônibus Manaus já tem, né? Mas o guia, nós precisamos desenvolver também essas versões móveis. O guia está disponível também na internet, no mesmo formato dessa versão impressa, mas nós precisamos disponibilizar lá o guia com busca por local, busca por linha de ônibus, busca por empresa, e vamos lutar para conseguir fazer esse trabalho em parceria. Acima de tudo, o que eu tiro de lição dessa iniciativa, mais do que tudo, deputado Zé Ricardo, é que quando o poder público tem humildade, tem grandeza de dialogar com a sociedade, quando o poder público entende que pode aprender com a sociedade e ajudar com a estrutura que está à nossa disposição a transformar em ação concreta na vida do povo, boas iniciativas desenvolvidas por quem se preocupa com o dia a dia da cidade, as coisas podem dar muito certo e podem existir avanços significativos. O manual simboliza para mim isso, um esforço grande, são mais de 600 páginas, não é isso? São 246 páginas de um material muito denso, que eu acho que vai ajudar muito a população. E nós estamos aproveitando esse momento do lançamento do manual para divulgar que, ato contínuo ao trabalho desse material, nós estamos na Comissão de Transporte, termino o meu biênio à frente da comissão no final deste ano, e nós estamos, ato contínuo em que elaborávamos esse manual, realizamos um ciclo de debates em universidades, que nomeamos de Pensando Manaus, Transporte e Trânsito, e como trabalho final, como o TCC da minha passagem pela Comissão de Transporte e Trânsito da Assembleia, nós apresentaremos no início do ano que vem um documento bastante denso, com sugestões de transporte, trânsito e mobilidade para a cidade de Manaus. Nós apresentaremos nesse material o que nós achamos que deve ser feito para aumentar a velocidade média da frota de ônibus de Manaus, para diminuir os engarrafamentos na cidade de Manaus, o que deve ser feito para regularizar a situação do transporte executivo, para regularizar a situação do transporte alternativo, para uma reflexão sobre outros modais que possam surgir como alternativa de transporte na cidade de Manaus, como modal de um transporte coletivo fluvial, que muita gente fala e pouca gente reflete e elabora sobre isso. Portanto, nós estamos, com a ajuda técnica do Pedro Carvalho e do Valdir,
trabalhando nisso e esperamos, como consequência desse Guia Ônibus Manaus, apresentar ao final do ano e poder entregar para a sociedade, entregar para o prefeito eleito da cidade de Manaus, um documento denso, com propostas de enfrentamento dos problemas de transporte e trânsito de mobilidade. Sinto-me com um passo dado importante, com um sentimento de dever cumprido dos desafios que se apresentam à frente da Comissão de Transporte da Assembleia. Quero agradecer também os demais membros da comissão, que de uma forma ou de outra contribuíram com a elaboração deste guia, mas acima de tudo, concluir a minha fala aqui, Luiz Eduardo, com um agradecimento cidadão. Aí não é o agradecimento do presidente da Comissão de Transporte, não é o agradecimento do deputado estadual, é um agradecimento cidadão por jovens, por homens e mulheres como vocês, que poderiam estar tocando a vida de vocês, que poderiam estar cuidando do dia a dia, da pequenez, das soluções, dos problemas que nos afligem e afligem a nossa família, mas estão dedicando o tempo voluntário da vida de vocês, da expertise de vocês, da inteligência de vocês, para oferecer à cidade de Manaus soluções. Soluções complexas como o site Ônibus Manaus e soluções simples, como aqueles cartazes em branco que vocês pregaram nas paradas de ônibus de Manaus, para que as pessoas pudessem anotar que linhas passavam ali. E que quase vocês foram punidos por isso, por absurdo que pareça, né? O poder público não diz quais são as linhas que passam em cada ponto de ônibus. Aí a sociedade, esses jovens vão lá e afixam um adesivo em branco, sem propaganda de nada, dizendo para a população: escreva aqui que linha passa nesse ponto de ônibus. E a população começa a contribuir, prestar a informação que o poder público não prestava, e aí o poder público chama esses indisciplinados para puni-los, porque estão prestando um serviço à sociedade, quando na verdade o poder público deveria ter reconhecido a sua incompetência, reconhecido a criatividade dessa turma de ônibus, e a população começa a contribuir, prestar a informação que o poder público não prestava, e aí o poder público chama esses indisciplinados para puni-los, porque estão prestando um serviço à sociedade, quando na verdade o poder público deveria ter reconhecido a sua incompetência, reconhecido a criatividade dessa turma, incorporado isso a uma iniciativa de governo, e se não pode ele afixar as placas com as linhas, imprimir os adesivos que a turma do Trânsito Manaus fazia, para ir afixando em todos os pontos da cidade de Manaus. O que nós buscamos fazer foi isso, Luiz, foi reconhecer a iniciativa de vocês, transformar num material que possa divulgar essas iniciativas e que possa estimular outras pessoas que pensam a cidade de Manaus a oferecer soluções que melhorem a vida do povo. Portanto, o sentimento final é um sentimento cidadão, de agradecimento e de alegria pela parceria que a vida pública me permitiu fazer com um grupo de jovens tão comprometidos com o presente e com o futuro da cidade de Manaus. Muito obrigado, e agora vamos disponibilizar o manual nos receptivos turísticos, na edição gratuita até os 5.000. Tenho certeza que acabará a residência da Assembleia, será sensível no sentido de imprimir uma nova edição. Muito obrigado, obrigado ao Trânsito Manaus, obrigado à minha equipe e a todos que colaboraram com essa iniciativa.